A Itaúsa divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2023 com um forte crescimento no lucro líquido recorrente, chegando a 4.578 milhões, saltando 29,3% em relação ao ano passado. O ROI médio recorrente chegou a 23,4% nesse trimestre. Um ponto interessante para observarmos é o balanço patrimonial da empresa, onde o endividamento líquido reduziu consideravelmente. A empresa vem vendendo fatias da XP para não só diversificar o portfólio, mas também manter essa dívida controlada. Ela nos mostra aqui uma dívida bem tranquila, enquanto o patrimônio líquido cresceu significativamente, mais uma vez, 12,6%. É importante observar esse patrimônio líquido, que ele crescendo faz com que a empresa, mesmo com as cotações crescendo, mantenha um PVP atraente. No momento de 1,19, abaixo inclusive do PVP médio dos últimos 10 anos aqui, tá? Então, patrimônio líquido crescendo, PVP descontado, e a empresa vem aqui então vendendo as suas fatias aqui que ela tem na XP. Tinha lá atrás 15,1%, foi vendendo em 2021, 22, 23 e agora ela tem apenas 2,7% da XP. Então ela não vai poder vender infinitamente, mas isso aqui ajudou bastante ela a diversificar o portfólio sem se endividar. O fluxo de caixa da empresa nos mostra ela recebendo os proventos do setor financeiro, do não financeiro, vendendo a fatia da XP e com isso podendo pagar então os proventos para a gente, pagar os impostos, as dívidas, os juros e aí ter ainda um caixa bastante gordo no momento que ajuda bastante ela aí a manter a sua dívida sob controle. O resultado então, nós vemos que o Itaú colaborou muito bem, a XP também foi bem, mas não devemos olhar, na minha opinião, dessa forma aqui o resultado da Itaúsa, tá? Eu gosto mais de ver o que aconteceu com cada uma das empresas para ver se elas estão tomando o caminho bom ou não. A gente já volta para ver isso, tá? Em termos de dividendo, a empresa nos mostra que nos últimos anos cresceu aqui 53% de KGR, mas eu acho assim, ela quis mostrar que sim, os dividendos estão retomando, mas é um pouco cedo, na verdade, para a gente ver isso. A gente está partindo aqui de uma base muito fraca de 2020, e aí o Itaú vai retomando, as outras empresas também vão aqui crescendo os dividendos, mas no longo prazo acredito em muito mais crescimento acontecendo, tá? Mas não é tão correto a gente tomar 2020 como base, que era um ano ali fraquinho. Mas sim, ela quis mostrar que a história é verdadeira de crescimento de dividendos, tá? Então vai crescer ao longo do tempo, tem que ter paciência. Aliás, o dividendo da Itaúsa já está bem tranquilo aí, na minha opinião, né? Mas vai crescer mais. O desconto hold, ela nos mostra que o histórico, né? Está em linha, né? Fechou aí em linha o trimestre, mas deu uma aumentada no último mês, a gente já vai ver, ó. O desconto holding justo, segundo o Setúbal, deveria ser cerca de 15%. O mercado costuma negociar em média de 20%, então já está acima do desconto justo e no momento está inclusive acima do desconto médio do mercado. Vamos dar uma olhada aqui que o desconto holding no fim do mês passado estava em 22,5%, então na minha opinião acaba valendo a pena aí a Itaúsa no lugar do Itaú. Lembrando que o Itaú vale cerca, em termos de patrimônio, 90% aí do que a Itaúsa detém, né, do portfólio da Itaúsa. E olha só que interessante, a ótima performance nos últimos trimestres da AGEA Saneamento a fez ser a empresa com maior participação no grupo da Itaúsa, com exceção ao Itaú, obviamente, seguido aí de perto pela CCR. Então, duas frentes novas estão com maior representatividade dentro do grupo. E aí temos as outras aqui, como a NTS, a Dexco, né? Enfim. Então, começando aqui vendo o Itaú, ele foi como um reloginho, né? Nós já vimos o resultado dele no detalhe, então vamos ser resumido aqui. O Itaú cresceu na carteira de crédito, conseguiu manter as margens muito boas, cresceu aqui na prestação de serviços seguros e previdência, mesmo com as inadimplências ali pressionando as provisões, ele conseguiu um lucro líquido recorrente crescendo 21,9%, um ótimo resultado do Banco Itaú, assim como o patrimônio líquido também cresceu 11,4%. Na sequência nós temos a Alpagatas, que a história era de dificuldade que iria melhorando. Está melhorando, mas ainda está bastante difícil. Lucro líquido recorrente chegando a 5 milhões, saindo de 46 ali, né? Pelo menos parou de dar prejuízo. Isso quando a gente olha o recorrente, né? Senão ainda estaria feio. O volume aqui, ó, vem diminuindo bastante. Alpagatas, embora seja um pouco melhor do que as empresas do varejo aí de modo geral, é um setor de varejo ainda assim, né? Bem difícil. Então as margens são pequenas e
um prejuízo acaba acontecendo muitas vezes por conta do resultado financeiro. Então, com margem pequenininha, Selic alta pressiona ali o endividamento da empresa. E a Alpargatas vem, inclusive, recentemente se alavancando um pouco com novas aquisições que ela foi fazendo. Nós temos aqui um lucro que realmente vem se recuperando ao longo dos últimos trimestres. E a tendência é que no quarto trimestre fosse fechar com lucro. Vamos ver. Por mais difícil que seja, foi isso que a empresa tinha nos dito lá atrás e está acontecendo. Recuperação. E agora esperamos aí um lucro no próximo trimestre aí, né? E aí nós temos a Dexco, que embora o momento seja difícil, caindo suas receitas por conta da divisão de madeira, metais e louças e revestimento, por conta do cenário macroeconômico. Ainda assim, é uma boa empresa que quando a economia se recuperar, ela vai ir bem, né? Nós ainda temos a frente de celulose ajudando nos resultados, porém trouxe um endividamento maior, aumentou bastante aqui, ajudou muito a aumentar, mas trouxe via então equivalência patrimonial 57 milhões aqui aos resultados da empresa. Eu acho a empresa bastante interessante, a Dexco, mas é um pouco volátil, né? Então a gente tem aqui um resultado que vai aí se recuperando ao longo do tempo. Eu acredito em resultados melhores mais à frente. Temos a CCR, que é uma empresa que muitos não gostam, mas eu achei bastante interessante essa aquisição. Uma empresa que teve um momento de alavancagem por conta de uma série de investimentos que ela foi fazendo ali, nas renovações de concessões e também nessa frente mais focada na mobilidade que ela tanto fala, né? Olha só, um crescimento de 12,4%. Com isso, o EBITDA recorrente de aumento 15,8% em relação ao ano passado, e a dívida começa até a dar uma reduzidinha, embora ela esteja num momento de investimento pesado ainda, o resultado vai ajudando aí, reduzindo essa dívida aí bem suavezinho, né? Então, além de todo o crescimento que ela vem trazendo, ela também traz muito controle de custos nesse momento, que ajuda ela a ter resultados melhores. Então, podemos ver que o EBITDA dela cresceu aqui em todas as principais frentes que ela nos mostra aqui. E aí nós temos a Haja Saneamento, que vem crescendo de forma muito forte. A receita, olha o salto, 140%. O EBITDA também, 100% praticamente. Mesmo no momento de CAPEX pesadíssimo, ela não para de crescer e a dívida ainda está controlada. 2,5x, ela até diminuiu a dívida proporcionalmente, porque seu EBITDA saltou demais, tá? E aí ela tem, inclusive, recentemente adquirido aí a Corzan, que também trouxe esse CAPEX mais pesado. Ela está investindo muito mais por conta da Corzan nesse momento. Tem muita coisa para investir, muita coisa para ser feita, e ao longo do tempo vai crescer muitos resultados. No momento deu um salto de 136% no lucro a Haja Saneamento, tá? E aí nós temos a Copa Energia, que no começo da aquisição da Itaúsa teve muita gente reclamando, porque ela deu prejuízo logo de cara, e eu dizia, né, mas era nítido na verdade, né, que o resultado da Copa Energia ia melhorar. A empresa tinha acabado de fazer uma fusão, tinha muita redução de custos para fazer sinergias, e não deu outra, né, mesmo com o volume caindo um pouquinho, nesse momento impactando até um pouquinho também a receita, nós temos o EBITDA recorrente saltando 27%. Olha só o quanto já saltou nos 9 meses, 60%. Olha o lucro líquido recorrente, 170%. E nesse trimestre aqui, em relação ao ano passado, 87%. Era óbvio, né, que tinha muita sinergia para acontecer e esse ganho iria acontecer, e a dívida também reduzindo ao longo do tempo, mesmo com CAPEX no momento até maior do que outrora aí. Então, a empresa vem num ajustes de custos que está trazendo muito resultado e tem também uma frente de crescimento aqui pela frente da Copa Energia. Enquanto a NTS, que normalmente é uma das melhores pagadoras de dividendos para a Itaúsa, está nesse momento também no processo de investimento. O EBITDA cresceu aqui 13,1%, o lucro cresceu 21,7%, mesmo com uma dívida bastante pesada aqui com a aquisição da NISA, mas a empresa vem crescendo bastante os resultados e está conseguindo controlar essa dívida tranquilamente, com seu lucro líquido saltando então 21,7%. O endividamento da Itaúsa é bastante tranquilo, um patrimônio de 79,7 bilhões, um passivo de 8,9 bilhões, cerca aí de 10%, enquanto ela tem um caixa bem relevante aqui de 3,2 bilhões,
Ainda contando também com uma possível venda da XP, ela teria quase 1,6 bilhão, tá? Então, ela tem aqui uma situação bastante confortável. Quem faz qualquer simulação de investimento na Itaúsa se lembra que ela sempre foi uma excelente pagadora de dividendos. Eventualmente aqui, em alguma crise ou outra, ela deu uma reduzida, e essa redução recente foi muito por conta desse processo de investimento na empresa. Porém, as cotações elas ficaram meio para trás, e mesmo em momento de investimento da empresa, ela está com um yield aqui muito interessante. As pessoas estão subestimando um yield de quase de 8% numa empresa que tem uma pegada de crescimento na frente, com todas as participações dela e também com o próprio Itaú, que também está um pouco aí numa pegada de crescimento. A gente vê então o yield retomando aqui um crescimento, e é evidente aqui no histórico de lucro da empresa que ela ficou por um bom período aqui, ó, meio que um lucro meio que estável, e de repente, né, oscilação com a pandemia e tudo mais, mas olha só, a recuperação e o crescimento acontecendo. Então aqui é nítido, a empresa entre volatilidade, porque uma empresa que cresce, ainda mais no cenário econômico um pouco conturbado, é normal volatilidade, mas está crescendo o lucro. E adivinha o que acontece no longo prazo quando o lucro começa a crescer? Os dividendos vão junto, e a cotação também. Só que a cotação, em algum momento aqui, ó, ela ficou para trás. As cotações caíram lá na pandemia, elas não estão acompanhando o crescer do lucro da empresa. Fica a critério de cada uma, na minha opinião, a Itaúsa tá interessante aí para quem pensar no longo prazo. No curto prazo, eu já acho esse dividendo interessante. Eu sei que ele vai crescer ainda mais. E aí, obviamente, comprando antes, quando ela está barata, pega um yield on cost melhor no futuro. Não é recomendação de compra. Deixa nos comentários o que você acha da Itaúsa. Você concorda com essa visão minha? Deixa nos comentários o que você acha. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!